Nosso boa noite a todos vocês que nos honram com a presença mais uma vez ou a primeira vez. É sempre uma alegria recebê-los nesta casa de Jesus e podermos juntos fazermos aquela conexão, ampliarmos a nossa gestão espiritual para podermos sentir a presença de Deus, a presença de Jesus em nós. E também com eles, aqueles espíritos luminares nesta casa de oração, particularmente o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que é o protetor desta casa, juntamente com a sua equipe de obreiros. Nós nos ligamos a eles nesse momento, tendo como foco todos vocês que nos visitam e os irmãos que nos seus lares estão nos vendo nesse momento, através dos meios da internet, ou que nos verão em outro horário. Nós lançamos o nosso olhar de paz, de harmonia, de amor a todos, rogando especialmente ao Rabi da Galileia, esse nosso irmão maior, Jesus, que esteja amparando a todos, esteja iluminando os caminhos, direcionando, dando a força que cada um necessita, dando a harmonia, a paz, para que possamos seguir a nossa caminhada, certos de que jamais estaremos desamparados. E que é com essas bênçãos que rogamos nesse instante, que abrimos os trabalhos desta noite, felizes por aqui nos encontrarmos, e felicidade que se duplica por termos, uma vez mais, como nossa expositora, nossa querida irmã Maria Cristina Araújo, que estará conosco trazendo a palavra do Evangelho do Cristo através da doutrina espírita. Pedimos nesse momento que os benfeitores desta seara bendita estejam te iluminando, trazendo a você aqueles augúrios tão bons que nos dão a paz, nos iluminam a mente e nos fortalecem o espírito. Passamos para você, Cristina. Fique à vontade, tá? Renovo o meu boa noite a todos. Agradeço as palavras do nosso irmão Sérgio, assim como a energia positiva de todos vocês. E o nosso boa noite também aos internautas que abrem os seus lares através da internet para nos ouvirem, para estarmos interligados, para ouvirmos uma vez mais o estudo da noite de hoje, à luz da doutrina espírita. Que o calor das energias da espiritualidade possam se fazer presentes entre nós e entre também aqueles espíritos que são trazidos até essa casa espírita para ouvirem, para aprenderem, para estudarem, assim como nós, e para receberem também essas energias renovadoras. Na noite de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo,
que o tema é esquecimento do passado. Qual será esse passado que a doutrina espírita vem trazer até nós? Qual será esse passado que eles querem nos dizer? Será que é de dias atrás, aqui no plano terreno que vivemos? Será que é de outras vidas? E com certeza nós veremos que sim, que são de outras vidas. E é através da reencarnação que nós vamos ouvir um pouquinho mais e conhecer sobre esse esquecimento do passado que Deus nos deu como um presente para que nós pudéssemos, nessa nova encarnação, evoluirmos sem trazermos tantas consequências das nossas outras vidas. E a misericórdia divina, como já diz o nome, é muito divina mesmo. É muito sábia, né? Deus é muito sábio. E eu sempre me recordo quando vejo essa palavra divina, que não cai uma folha, se Deus assim não permitir. E que também não cai essa folha, se o nosso livre-arbítrio não estiver em ação. E isso faz com que nós compreendamos essa nossa passagem aqui no plano terreno e com certeza a nossa vida espiritual. E a reencarnação é um dos princípios da doutrina espírita. Parando um pouquinho aqui, relembrando o que é reencarnação, porque pode ter alguém que esteja em nossa casa pela primeira vez, ou pela primeira vez tendo contato com a doutrina espírita. A reencarnação é o retorno do espírito, né, de todos nós, ao plano terreno. Claro que não nesse mesmo corpo físico, porque a matéria é que morre, o espírito vive. Mas nós retornamos várias e várias vezes ao plano terreno, até nós alcançarmos a legítima evolução, a paz de espírito, a iluminação dos nossos espíritos. Isso não que nós não alcançamos já um pouquinho dessa luz. Com certeza que nós, hoje, nesse momento, somos um pouco melhores do que já fomos. Cada um de nós. Não importa o credo que tenha, o conhecimento que tenha, mas cada um de nós aprendeu e aprende a cada dia uma nova vivência, uma nova mudança. Não como um dogma, a doutrina tem a reencarnação, mas como um mecanismo de aprendizado e evolução, onde o que não aprendemos em uma etapa, podemos aprender na seguinte. No estágio atual que nós encontramos, temos ainda muitas imperfeições a reparar. O perdão, a paciência, o egoísmo e tantos outros. E muitos débitos a restituir, decorrentes de erros e falhas que cometemos, suscetíveis ao nosso nível evolutivo em vidas passadas, onde éramos muito mais imaturos ou primitivos. E tudo isso que a doutrina nos traz sobre o nosso passado, não são momentos, poderia dizer assim, para nós nos culparmos do nosso passado, mas sim para nós repararmos erros. Porque eu sempre comento, e a doutrina espírita nos fala, que o sentimento de culpa, o que ele faz conosco? Ele nos aprisiona. Ele fecha os nossos olhos, não os nossos olhos físicos, os nossos olhos espirituais. Então esse sentimento não deve ser cultuado, ele não deve ser regado, né, dentro de nós.
Nós devemos reparar os nossos erros e não alimentá-los, porque senão nós não evoluímos. Nós ficamos naquele círculo vicioso que a gente chama na nossa mente e não evoluímos. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 11, diz assim: um véu sobre o passado. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Mais à frente nós veremos cada item desse. O que nos causaria se nós retornássemos aqui no plano terreno, como hoje estamos, e lembrássemos de tudo que fomos em outras vidas. Isso nos causaria muita perturbação, como nos diz aqui no Evangelho. Gravíssimos inconvenientes. Poderíamos sentir vergonha de nós mesmos. Poderíamos sentir vergonha do nosso próximo por algum ato que nós tivéssemos cometido. E Deus não quer que isso aconteça conosco. Ele quer que nós, através do nosso livre-arbítrio, através dos nossos erros, nós possamos modificar. Por isso existe a modificação do nosso eu interior, deixando o nosso homem velho e buscando o nosso homem novo. O que é esse homem velho? O que é esse homem novo? Aqueles sentimentos negativos, né? Os sentimentos de vingança, de raiva, de ódio. E mudar tudo isso, muitas vezes numa palavra só, que é o amor. Né? O amor ao próximo como a nós mesmos. Isso às vezes é fácil, muitas vezes não é fácil. Mas também não é tão difícil assim que nós não consigamos amar, né? Não consigamos perdoar. E o esquecimento dessas vidas passadas. O que o Evangelho nos diz nesse capítulo? O registro de nossas vidas passadas está em nossa consciência espiritual. Então é como se nós tivéssemos uma caixinha, né, dentro do nosso cérebro, e essa é a nossa consciência espiritual. E lá ela fica, guardadinha momentaneamente. E nela nada se perde. Quando encarnamos, utilizamos ou trazemos de nossa consciência espiritual apenas o que necessitamos para essa etapa e de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. Então, nós planejamos lá no plano espiritual antes de reencarnarmos. E aí, mais uma sabedoria de Deus, né? Sabedoria divina, que nós fazemos esse planejamento, mas não temos o total conhecimento de tudo aquilo que planejamos. É apenas esquecimento e não um apagar da memória. É temporário. Esquecemos apenas enquanto encarnados. O que poderia causar se nós lembrássemos de todo o nosso passado? Uma das coisas, as perturbações nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Com certeza aconteceu isso, comigo já aconteceu, com certeza com alguém que está aqui, ou com todos nós, né? De nós conhecermos alguma pessoa que não é
do nosso ciclo familiar consanguíneo. Mas nós sentirmos naquela pessoa como se fosse uma irmã, como se fosse um irmão, como se fosse um pai. Por quê? Porque nós trazemos de outras vidas essas convivências, essas simpatias. E às vezes na família também temos essas pessoas que mais nós não simpatizamos e nos damos, e outras nem tanto. Então isso é o que acontece, se dá essa perturbação nas relações sociais, se nós lembrássemos de tudo. Se muitas vezes a gente já não tem aquela afinidade de vida, imagine se nós lembrássemos o que houve no passado. E aí estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhece nelas as quem odiara. Quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Então, por isso que a prece é um dos maiores vínculos que nós temos para com aqueles que nós não temos ainda a devida afeição e que aqueles que nós sabemos que também não têm conosco essa devida afeição. Porque a prece fará com que? Fará que amenize esses sentimentos. Se não for para com essa vida, para com outra. Mas pelo menos já é aquela semente. Porque muitas vezes essas pessoas retornam conosco, assim como nós, e não aceitam. Não aceitam o perdão, não aceitam a palavra amiga, não aceitam a reconciliação. E aí fica mais difícil, mas não fica impossível. Por isso que Deus nos dá essa oportunidade da reencarnação. Mas façamos nós a nossa parte, através da nossa prece, através dos nossos melhores sentimentos. Herança moral. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce, qual se fez, em cada existência. Tem um novo ponto de partida. Não viemos diferentes e reencarnamos exatamente como éramos, ou melhor, como somos. Viemos com nossas imperfeições, nossas más tendências e com nossas virtudes até então adquiridas, nosso progresso. Ou seja, viemos com nossa herança moral. Não nos é tirado o progresso já realizado. Então, relembremos que não trazemos somente nessa nossa bagagem reencarnatória, na nossa mala, que trouxemos do plano espiritual, das nossas essências, somente as nossas dores, somente os nossos defeitos, os nossos maus pensamentos e sentimentos. Cada um de nós trouxe sim algo de bom. Às vezes, nós achamos que não temos esse sentimento, por vermos algo e nos revoltarmos com tal situação. A gente pensa isso, puxa, mas eu estou vendo isso está me trazendo uma angústia, uma agonia, eu não poderia me sentir assim. Não, a gente tem sim algo bom. Cada um de nós tem algo bom. Até aqueles que nós vemos através da mídia, ou até nos jornais das nossas cidades, às vezes quando acontecem esses crimes, várias situações que com certeza entristecem a nossa alma, entristecem os nossos corações, sem dúvida, porque nós queríamos que fosse algo diferente. Aí nesse momento
em vez de nós olharmos aquele ser que causou tanta tristeza e dedicarmos algo errado, lembremos de orar por ele, porque são essas pessoas que mais necessitam da prece, da oração. São essas pessoas. São esses espíritos, muitas vezes, ainda endurecidos, fechados ainda nos seus sentimentos de amor. Não que não os tenham, eles têm. Mas muitas vezes eles estão com esses sentimentos através das grades do seu próprio eu, das escuridões do seu próprio eu. Então nós que sabemos que a prece, que a elevação do pensamento para esses irmãos ajuda muito para que eles possam sair dessas escuridões que não tapam os seus olhos físicos, mas que cegam os seus olhos espirituais. Guardamos ainda, e não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde. Intuições, que é a voz da consciência, a voz íntima, tendências instintivas, vagas lembranças, flashes de memória, sonhos. Quem de nós já não chegou em algum local e teve aquele flash, né, como se diz? Puxa, mas parece que eu já estive aqui. Conversa com alguma pessoa na rua ou até aqui na casa espírita, no local de trabalho. A pessoa chega, nossa, mas parece que eu já conheci essa pessoa. O que é isso? São muitas vezes de vidas passadas. São esses flashes na memória. São sonhos que muitas vezes nós temos. Sonhamos com tal local e logo nós vamos naquele local. Eu tenho muito isso. Eu sonho com um local e eu não tenho um tempo certo, de um mês, um ano, às vezes passa até de um ano. E de repente eu vou naquele local e aquilo começa a recordar meu sonho que eu tive. Eu dizia, nossa, mas eu sonhei com esse local, mas eu não tinha vindo ainda. Não tinha ido ainda naquele local aqui, mas já durante o sonho eu já tinha ido. Já tinha até conhecido algumas pessoas. Certa vez aconteceu isso. Cheguei no local e eu tinha sonhado com aquele local e com aquelas pessoas. No sonho, eu não reconhecia as pessoas, na verdade nem conhecia. E aí vim conhecer aquelas pessoas quando eu adentrei aquele local. Então tudo isso está guardado ali, naquela caixa que eu falei, na nossa consciência. E Deus, sabiamente bom e justo, vem e nos dá essas oportunidades também, desses flashes, dessas alegrias do reencontro. Foco no progresso. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Mas agora eu faço uma pausa e preciso resumir e explicar essa primeira frase ali. Primeira e segunda. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Então, nós devemos ter esse cuidado para não começarmos a especular muito o nosso passado, né? Por curiosidade. Eu queria saber quem fui, o que fiz, o que, né? Porque isso pode gerar na nossa consciência
um transtorno, uma perturbação, algo assim, porque nós não sabemos se nós ainda estamos preparados. Às vezes nós não estamos preparados nem para o momento atual. Imaginemos para esse momento, né, de sabermos o passado. Vamos cuidar de agora e vamos deixar a Deus, né? E é essa caminhada que nos traga o que fomos. Vamos buscar esses sentimentos bons. Agora eu preciso explicar aqui. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Então, essas tendências más que aqui diz, a gente precisa sempre, quando estuda a doutrina, ou qualquer outro livro, sempre tirar o espírito da letra. O que é o espírito da letra? Analisarmos o que isso quer dizer. Agora há pouco eu falei que todos nós temos algo de bom, né? Todos nós trazemos algo de bom. E agora que diz, né, que suas tendências más indicam o que lhe resta corrigir. Não é má de maldade, né? Os nossos defeitos. Quando nós erramos, automaticamente nós temos aquela consciência, puxa, eu errei. Eu não posso fazer isso novamente. Não posso repetir esse erro novamente. Então é isso que quer nos dizer, né? Que nós precisamos domar essas nossas más tendências, né? Não é somente os maus sentimentos, mas as nossas más tendências. E Richard Simonetti, agora já se encontra também no plano espiritual, psicografou vários livros, era palestrante espírita também. Ele fala sobre o esquecimento do passado e nos diz assim: o esquecimento do passado é em nosso benefício, especialmente para aqueles altamente comprometidos, como nós, todos nós, né? Que, se nós estamos aqui reencarnados, porque se faz necessário estarmos aqui. Então, todos nós alguma coisa fizemos. Mas, como eu disse no início, nada disso para nos culparmos. O esquecimento do passado é a oportunidade do recomeço. Ah, essa palavra. Recomeço. Recomeçar cada momento de nossas vidas. E lembrando da palavra passado. Já está dizendo, né? Passado. Passou, já passou. Eu lembro de uma amiga que ela comentava muito das coisas que aconteciam anos atrás, né? Ela falava muito, muito. Um dia eu disse para ela assim, mas você já reparou, porque ela nem notava isso. Você já reparou como você fala bastante no passado, mas as coisas negativas? Lá no ano tal, né? Mesma coisa nós começarmos, né? Em 2020 começou a pandemia, daí ficarmos no 2020 já passou 2020. Vamos esquecer? Claro que não, inesquecível. E nem devemos, porque sabemos que tem algo e muito aprendizado aí para nós. Mas vamos pensar daqui para frente. E eu dizia para ela assim, quem gosta de passado, e com todo respeito, é um museu, né? Adentramos no museu, tem muitas coisas do passado. Então, quem gosta de passado mesmo é museu. E eu também gosto, porque eu gosto de ver as coisas do passado. Mas não para viver somente as coisas do passado, né? Precisamos viver o momento de agora. E o Richard fala isso. O esquecimento é oportunidade de recomeço, do começar do zero, a fim de superar paixões e fixações que nos levaram ao fracasso no passado. É uma bênção e não um castigo. Lembremos sempre também dessa palavra, que tudo, ou quase tudo, são bênçãos na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que uma dor que nos chega ao corpo físico, à nossa alma, ao nosso espírito, não é uma bênção, mas às vezes é. Porque às vezes, se nós não tomarmos
daquele remédio amargo, nós não evoluímos. Às vezes nós não evoluímos. Então, às vezes se faz necessário esse remédio amargo para que nós possamos evoluir. E agora uma mensagem também muito importante desse espírito que foi médico aqui na Terra, é médico com certeza no plano espiritual, Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra, mentor espiritual da nossa casa espírita e de tantas outras casas, que nos diz assim: o esquecimento do passado é um respeito ao livre-arbítrio do homem, as nossas escolhas, porque permite que ele o use mais livremente, segundo a boa ou má inclinação do seu espírito. Então, é um respeito que Deus, a espiritualidade, tem conosco, através do livre-arbítrio. E principalmente quando nós conhecemos os dois caminhos. Quais caminhos seriam esses? O caminho do certo e o caminho do errado. E aí sim, ali no meio fica a flecha, direcionando para nós, para a nossa consciência, para o nosso livre-arbítrio, o que realmente é o certo, o que realmente é o errado. E quando nós, todos nós, aprendermos isso, nós não precisaremos retornar com a bagagem, muitas vezes um pouco mais pesada, aqui no plano terreno. Então, e é com esse mesmo respeito que nós também agradecemos a Deus, a espiritualidade, por nos dar a oportunidade da reencarnação e nos dar a oportunidade desse esquecimento, entre aspas, como podemos ver, que temos flashes de momentos vividos e que isso nos alegra por nos reencontrarmos com muitas pessoas que já com certeza convivemos em outros momentos. E Chico Xavier nos diz assim: deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Quer que eu ligue aqui? Chico Xavier nos diz essa frase que acredito que todos vocês conheçam. Embora ninguém possa voltar atrás, fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Então, Chico Xavier, com essa frase, simplesmente resumiu tudo, né? Sobre o esquecimento do passado, sobre a reencarnação, essa oportunidade que é um presente divino para todos nós e com certeza para todos aqueles que se preparam para o retorno ao plano espiritual e para aqueles que se preparam para uma nova reencarnação, para uma nova vida aqui na Terra. Era essa a mensagem e o estudo da noite de hoje. Agradeço a atenção de todos, a presença nessa noite tão fria, né, tão úmida, mas com certeza tão calorosa, que nós recebemos das bênçãos do plano espiritual que derrama sobre todos nós. Eu desejo uma ótima noite, um ótimo resto de semana e que todos nós possamos recomeçar a cada dia de nossas vidas. Muito obrigada e muita paz.